Fala, meu amigo investidor, mais uma vez aqui, o terceiro vídeo do canal. Vou deixar aqui o link para você me seguir nas redes sociais, para você se inscrever no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar como você vai aposentar até os seus netos, começando a investir hoje com apenas R$2.000 por mês. É isso mesmo. Você com apenas R$2.000 por mês, você começar a investir hoje, você pode se aposentar os seus filhos, seus netos, até os netos dos seus netos, você pode aposentar de forma perpétua com a estratégia que eu vou te ensinar aqui, que é extremamente fácil de aplicar e você pode garantir a sua renda passiva dos seus filhos, dos seus netos pro resto da vida. Só que os grandes bancos não querem que você saiba dessa estratégia, por quê? Porque é aquele sistema que sempre está aí, né? As coisas são muito simples, só que as informações elas ficam ocultas. Então eu vou te mostrar aqui de forma bem clara como que com apenas R$2.000 por mês você investindo hoje, através de uma estratégia que eu até expliquei no vídeo passado, mas agora eu vou detalhar mais essa estratégia, você pode se aposentar, você, seus filhos dos seus filhos, de forma perpétua, segura e sempre acima da inflação. Então vamos lá que agora nós vamos agilizar esse vídeo aqui, eu vou entregar já essa estratégia passo a passo, validada para você. Bom, qual que é o desejo aí de todo investidor que está vendo esse vídeo? É exatamente aquele desejo de ter todo mês aquele dinheiro pingando na sua conta sem que você precise fazer absolutamente nada. Não importa se você está trabalhando ou não está trabalhando, você está viajando, não está viajando. Todo mês é o que você quer, ter aquela segurança, aquela garantia de que você vai ter o dinheiro para pagar suas contas, vai ter aquele dinheiro que vai estar caindo para você todo mês, independente de que você esteja fazendo, seja você bem trabalhando, viajando ou fazendo o que você quiser. Tá? E a maior dificuldade do brasileiro hoje é conseguir esse objetivo, porque exige disciplina, é uma coisa que exige estratégia, método e disciplina. Então é uma coisa que leva tempo. Existem algumas estratégias que nós podemos fazer para atingir esse objetivo. E agora nós vamos falar como que a gente faz isso com apenas R$2.000 por mês investido no consórcio. E para exemplificar essa estratégia, eu vou contar a história aqui de um amigo meu que há muitos anos atrás ele comprou um consórcio que era uma carta de R$150.000, a parcela, antigamente, como faz muitos anos, né, as coisas mudam, a inflação, os valores eram bem diferentes do que é hoje, então eu não vou entrar aqui em detalhes de valores, mas era um caso que o amigo meu, que hoje já é bem mais velho também do que eu, já tem aí quase 60 anos de idade, já está completamente aposentado, mas lá atrás ele começou a aplicar essa estratégia, comprou um consórcio de imóveis, e aquele dinheiro que ele guardava na poupança, ou aplicava em algum CDB, algum tesouro direto, ele começou a pagar aquele consórcio que ele comprou. Cerca de 2 anos e meio para frente, ele foi contemplado nesse consórcio. Era uma carta que, vamos colocar hoje aí, valia uns R$250.000 mais ou menos. O que ele fez? Ele, com esse dinheiro, com essa carta contemplada, ele comprou um imóvel comercial lá na região dele. A estratégia que a gente vai falar aqui hoje não é com imóvel comercial, funciona também. E o que ele fez foi com imóvel comercial, mas eu vou te ensinar hoje uma estratégia ainda melhor que a gente pode comprar, que é ainda melhor do que o imóvel comercial. Mas naquela época ele comprou um imóvel comercial, um imóvel bem localizado, que alugava ali rapidamente. E qual que é a mágica dessa estratégia? Porque ele tinha aquela parcela que era um dinheiro que ele já guardava, já era um dinheiro que ele já aplicava ali na poupança, já aplicava no CDB, e ele começou a pagar o consórcio, certo? E ele foi contemplado. Então ele comprou aquele imóvel comercial, alugou esse imóvel, e o dinheiro que ele recebia do aluguel, ele pagava a parcela dele. Então, aquele dinheiro que ele eventualmente guardava, agora ele não precisava guardar mais, mas ao mesmo tempo ele tinha ali um imóvel de R$250.000 que estava se pagando, então ele tinha um inquilino pagando as parcelas dele com um patrimônio que sempre valoriza acima da inflação. E aí quando ele se livrou dessa parcela, desse consórcio, depois que ele já foi contemplado, ele repetiu essa estratégia, fez novamente, comprou outro imóvel, porque agora aquele dinheiro que ele guardava, ele não precisava mais dispor daquele dinheiro. Por quê? Porque ele já tinha um imóvel no nome dele, no qual o próprio aluguel estava bancando as parcelas. Então, ele repetiu essa estratégia. Então, ele tinha um, depois ele tinha dois. Hoje, esse amigo meu aí, perto dos 60 anos de idade, ele começou isso com 15 anos, tá? Que ele desenvolveu a estratégia durante 15 anos. Então, ele começou lá com seus 27 anos e aos 43 anos de idade, ele já tinha aí 7 imóveis que estavam já no nome dele, quitados e recebendo aluguel todo mês, aquele dinheiro que pingava na conta dele todo mês. Então, essa é uma estratégia que com apenas R$2.000 por mês hoje, trazendo para os valores de hoje, eu vou te mostrar como que a gente vai replicar essa estratégia aqui, beleza? Bom, e essa estratégia é usando aquela ferramenta que todo mundo já cansou de ouvir falar aí em banco, gerente do banco, na televisão, no comercial, que é o consórcio, mas ele sempre fala do consórcio daquela maneira, trocar o carro, trocar a casa, sair do aluguel. Não, mas a gente vai falar aqui de como você vai se aposentar e você vai entender no final dessa explicação por que você aposenta a tua família inteira com essa estratégia aqui. Vamos lá, vamos trazer para os valores atuais para você saber mais ou menos quanto que você vai ter que investir hoje,
Tá? Lembrando que você pode dobrar, triplicar esse valor dependendo da sua condição, mas vamos colocar aí como exemplo aquele exemplo daquela carta, de 2 cartas de consórcio de 300 mil reais, no qual a gente vai ter 600 mil de crédito, só que a gente vai dividir isso em 2 cartas de 300. 2 cartas de 300 mil. Então a gente vai ter 2 cartas aqui de 300 mil reais, no qual, se a gente for pegar essas 2 cartas, cada uma vai ter uma parcela aí de 1.000 e pouquinhos reais. Então a gente vai arredondar para uma parcela aí, na minha parcela de 2 mil reais, a gente vai comprar 2 cartas de 300 mil reais, tá? E agora, vamos jogar o pior cenário, o cálculo mais caótico possível, que se você não for contemplado nunca nesse consórcio, tá? Você vai demorar 18 anos para você ter acesso a esse crédito aqui, se você nunca for contemplado. Então é uma coisa assim que você comprou o consórcio lá, você esqueceu, você não foi contemplado nunca, você é o cara mais azarado do mundo. Aí depois que acabou o grupo todo, que encerrou tudo, você teve acesso aí ao seu crédito de 300 mil reais. Depois, você vai fazer o quê? Você vai comprar, você não vai esperar 18 anos não, tá? Aqui eu só tô fazendo um cálculo maluco aqui para você ver que a conta sempre fecha, tá? Ela sempre vai fechar. Aqui eu tô jogando um cálculo aqui hipotético, você não deu lance nenhum, você não fez estratégia nenhuma, você só deixou a Deus dará lá, você nunca fez nada e só quando acabou o grupo você teve acesso aos 300 mil. Você não vai comprar um imóvel comercial, você vai fazer o quê? Você vai focar em apartamentos, aquele tipo de apartamento que a gente chama de flat, aquele apartamento bem pequeno, que geralmente é para jovens, estudantes, assim, em capital, porque esses apartamentos, eles têm um valor baixo, eles custam aí 250 mil, 200 a 300 mil você consegue comprar um apartamento bem legal desse daí, e ele aluga fácil, é aí que é o bom dele, porque esse tipo de apartamento, esse tipo de imóvel, ele tem uma saída muito boa para alugar. Por quê? Porque geralmente são estudantes ali, que são pessoas que geralmente vai morar sozinha naquele imóvel, né? Um imóvel que está bem localizado, ele está perto de tudo, ele tem um preço baixo, né? Porque ele está bem localizado, geralmente para quem quer morar sozinho, e você pode usar até o Airbnb hoje para colocar o imóvel para alugar, porque o aluguel normal hoje, uma casa ali qualquer, ela vai dar mais ou menos aí 0,6, né? 0,6, 0,7 ao mês. Só que se você alugar por temporada, você colocar alguém para gerenciar isso para você, você alugar, por exemplo, no Airbnb, o aluguel sobe para 1%, 1,2% ao mês. Então vamos colocar aqui que você comprou um flat bem localizado ali, em alguma região, e você tem aí o seu aluguel de 1% ao mês. Então é só 1%, bem conservador. Então você, com seus 300 mil reais, está ganhando quanto de aluguel? 3 mil reais. 3 mil reais de aluguel. Por quê? Porque você foi contemplado, você teve acesso a um crédito de 300 mil, você fez o dever de casa, você comprou um apartamento bem localizado, não é para você comprar qualquer coisa, você comprou um apartamento pequeno, de baixo valor, bem localizado, aquele que tem fácil saída de aluguel, tá? Que é um valor baixo proporcional ao que ele vale, e você colocou para alugar aí por 1%, aquela região bem localizada. Então aqui, esses 3 mil reais aqui, aquilo que você estava investindo, aquele dinheiro que você estava investindo em consórcio, agora você não investe mais, e você tem aí todo mês caindo na sua conta 3 mil reais pagos por um inquilino que está alugando o seu imóvel, o seu apartamento. E qual que é o legal disso aqui? É porque o apartamento, o imóvel ele sempre vai valorizar, ele sempre acompanha a inflação. Então, os seus 300 mil reais aqui pode passar 10, 20 anos, ele vai ser sempre corrigido pela inflação, e o seu aluguel da mesma maneira. Então, se você está recebendo de aluguel 3 mil reais nesse imóvel aqui, daqui 10 anos, o valor pela inflação vai ser outro, mas vai estar corrigido aqui. E isso passa para o seu filho. Aquele imóvel que hoje é seu, passa para o seu filho, que vai passar para o seu neto, que vai sempre manter um patrimônio seguro, corrigido pela inflação. Por isso que eu falei para você que com essa estratégia aqui da aposentadoria imobiliária, você aposenta a sua família inteira, os seus filhos, seus netos. Por quê? Porque o imóvel vai passar de pai para filho e ele sempre corrige acima da inflação. Então isso é um bônus assim espetacular, porque ele sempre vai acompanhar, o dinheiro sempre vai estar valorizado. Então esses 3 mil reais que era o seu aluguel aqui, não importa o quanto tempo passa, ele sempre vai valer a mesma coisa, ele sempre vai acompanhar, e você tem um ativo mais seguro do mundo. Inclusive, é até bom ressaltar que teve uma época no Brasil, há muitos anos atrás, que teve um presidente que ele resolveu confiscar todo o dinheiro, né, que o brasileiro investia na poupança aí. Todo o dinheiro. Então, aquele brasileiro que tinha 50 mil reais na poupança perdeu dinheiro.
Só que quem tinha imóveis continuou lá com o seu aluguel, continuou com o seu imóvel, que continua até hoje, que hoje era do avô, que passou para o pai, que agora é do filho. Então o imóvel ele é um ativo mais seguro que tem para você manter o seu capital protegido, seguro acima da inflação. Então pode acontecer o que for. Se você tem imóveis de aluguel, você pode ter aquele rendimento pequeno todo mês que sempre vai ser seguro para você, para quem busca segurança familiar, para os filhos, para os netos. Então, com isso daqui você garante a sua aposentadoria e da sua família. E nesse exemplo que eu dei aqui, eu só considerei que você pagou isso por 18 anos. Só que na prática não vai ser assim, porque na prática a gente vai fazer uma estratégia, a gente vai dar lance. Então, que nem no exemplo daquele amigo que eu falei para vocês. Então, em 2 anos e meio, imagina, você começou a pagar hoje R$2.000 por mês, daqui 2 anos e meio você foi contemplado, então você já pega esse crédito, já compra esse flat aqui. Então, aquele dinheiro que você pagava de parcela, você já não paga mais. Por quê? Porque ele vai se pagar pelo imóvel que você alugou. Aí o que você faz? Como você não vai estar pagando mais essa parcela, você faz uma outra carta, repete o processo e fica nesse processo. Sempre que você for contemplado com alguma carta, você compra o imóvel, coloca para alugar, aquele dinheiro já não vai sair mais do seu bolso. Você novamente repete a estratégia, uma coisa extremamente simples de fazer. A única coisa que você precisa ter é disciplina, paciência. Ao invés de ficar deixando esse dinheiro na poupança, você aplica em um ativo, que é o ativo mais seguro que a gente tem hoje, que são os imóveis, que sempre vai estar aí acompanhando a inflação para manter o seu dinheiro seguro, e que é uma aposentadoria que hoje é sua, amanhã vai ser dos seus filhos, dos seus netos, e assim você constrói a segurança que a sua família merece. Por quê? Porque a sua família merece ter o quê? Segurança, ter garantia de que sempre vai ter recurso suficiente para poder viver bem, para poder fazer aquilo que gosta e não aquilo que precisa, né, para poder viver. Então, essa estratégia aqui, você viu como é uma coisa extremamente simples de fazer, uma coisa assim que, explicando, você vê que é uma coisa simples, mas pouca gente faz hoje em dia. Essa informação chega a muitas poucas pessoas, mas você que está vendo esse vídeo aqui agora, dessa parte, você sabe que hoje com apenas R$1.000, R$2.000 por mês, você pode começar a construir uma aposentadoria, uma renda passiva que vai ser permanente para você e para sua família. E o mais interessante de tudo é que você não precisa esperar vários anos para que você consiga de fato começar a aplicar essa estratégia e começar a ter o seu imóvel se pagando, a sua renda passiva caindo para você. Por quê? Porque hoje nós temos estratégia. Então cada pessoa, dependendo da condição, a gente aplica uma estratégia diferente. Então você não vai esperar vários e vários anos até você fazer o seu primeiro giro de compra e aluguel. Por quê? Porque a gente vai estabelecer estratégia de lance, estratégia de grupo, certo? Para que você, obviamente, consiga atingir esse resultado aqui no menor tempo possível. Então, no exemplo que eu dei aqui, eu falei como se fosse a Deus dará, como se fosse lá no final. Mas no seu caso, a gente vai fazer um planejamento específico para que você atinja esse objetivo aqui, ou maior. Isso pode se multiplicar dependendo de quanto você quiser colocar por mês, quanto você for investir por mês nessa estratégia, para que você tenha esse resultado aqui da forma mais rápida possível. E não precisa esperar vários anos para ver a coisa de fato acontecendo. Então, se você que é investidor, você se interessou nessa estratégia, chama aqui embaixo que nós vamos montar um plano específico para você agora. Por quê? Porque cada pessoa, cada condição determina uma estratégia diferente, nada é engessado. Tá? Então, dependendo do quanto valor você coloca por mês, a gente usa alguma estratégia que vai se enquadrar, estratégia de lance de grupo, que vai se enquadrar no seu perfil. Tá? Então, tudo aquilo que é engessado, que é genérico, costuma não dar um resultado tão bom quanto aquilo que é feito sob medida para a sua condição. Tá? Então, você que acompanhou esse vídeo até aqui, você que se interessou pela estratégia da aposentadoria imobiliária, agora que você já sabe que com um pouquinho só por mês você já consegue construir uma aposentadoria para você, para os seus filhos, para os seus netos, chama aqui e a gente vai discutir isso melhor de acordo com a sua necessidade, beleza? Então, até o próximo vídeo, se inscreve no canal e nos vemos por aí.